Você vai me dar o sinal? Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o professor, acadêmico e um dos mais respeitados historiadores, Salvador Matos Silva, autor de mais de uma centena de obras e com imensa contribuição prestada à nossa cultura. Boa tarde, professor Salvador. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Boa tarde a todos. Quem é Salvador Matos Silva? Poderia colocar isso para os nossos telespectadores? Eu sou professor, historiador, jornalista, escritor, trovador e poeta. Salvador, você não é niteroense. Como é que você chegou aqui a Niterói? Eu nasci na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, no dia 11 de julho de 1943. Lá permaneci até os 8 meses. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei até os 7 anos. Depois eu fui a Maricá, na localidade chamada Boriche, morei 1 ano e vim para Niterói, em fevereiro de 1952. Estou em Niterói há 61 anos. E onde você estudou? Eu estudei na Escola Industrial Nossa Senhora Auxiliadora, anexa ao Colégio Salesiano Santa Rosa, de 1952 a 1955. Em 1956, eu fui para o Colégio Salesiano Externato, onde eu fiquei até 1961. Em 62, eu fui para estudar no Colégio Batista de Niterói. Fiz o primeiro ano científico, o segundo ano científico. No terceiro ano, voltei ao Salesiano, fiz o terceiro ano e o pré-vestibular. Ingressei na Universidade Federal Fluminense, na UF, para fazer o curso de História. Me bacharelei em História, depois fiz licenciatura em História, em USPB, Estudos Sociais, primeiro e segundo grau, e Geografia. Depois eu fiz o curso de Jornalismo no Instituto Universal, em São Paulo. Depois eu voltei à Universidade, na UF, fiz Pedagogia e Biblioteconomia. Depois voltei à Universidade para fazer uma pós-graduação em História do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Fiz depois outra pós-graduação na Unigran Rio, em Educação, Métodos e Técnicas de Pesquisa no Ensino Superior. Depois eu fiz 2 mestrados, um mestrado em Ciências da Religião e outro mestrado em Teologia Bíblica, no CETESERG. Perfeito. E quais as profissões, Salvador, que você exerceu? Olha, eu fui guia turístico, eu fui promotor de vendas, eu fui corretor de imóveis e jornalista, além de professor, que eu trabalhei 43 anos como professor em sala de aula. E quantos colégios você trabalhou? Eu trabalhei em mais de 40 colégios e algumas instituições culturais, também instituições educacionais. E vários municípios? Quais os municípios que você trabalhei em 4 municípios: Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí. E eu gostaria de saber também, Salvador, quais os cargos e as funções que você ocupou? No ensino, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, eu ocupei quase todos os cargos durante 43 anos, sempre em sala de aula e também fazendo essas outras atividades paralelamente. E você se considera realizado como professor? Sim, como professor eu me considero realizado. Eu fiz tudo o que eu quis, que eu queria, que eu pensei, que eu projetei na educação. Salvador, conhecemos sua produção literária, todos nós aqui da cidade, meio cultural. Quantos trabalhos você já tem publicados? Olha, no momento eu estou com 120 trabalhos publicados, mas pretendo até o final do ano chegar ao 124, quando eu estarei lançando um livro
do Alberto Ribeiro Lamego, que é o que possui maior número de trabalhos publicados no antigo estado do Rio. Ele deixou 124 trabalhos publicados. E no final do ano estarei lançando o meu 124, que é a vida e a obra dele. Para igualar com ele, vou lançar a vida e a obra, que já está até pronto este livro. Estou esperando só eu completar o 124 para lançar este livro, vai ser o número 124. Então será o recordista de obras publicadas aqui, né? Por isso que eu falei, por isso que eu disse que eu não estou realizado. Como escritor, eu não estou realizado. Aliás, o Alberto Ribeiro Lamego muito marcou com as suas obras o Homem à Serra, o Homem à Restinga, o Homem à Guanabara, o Homem ao Brejo. Foi um notável escritor e nascido aqui em Itaburaí. Não. Não, Itaburaí é Campos, porque o pai que era de Itaburaí. Exatamente, o Alberto Lamego, autor da Terra Goitacá. Isso. E como escritor, você se considera realizado? Não, como escritor não considero realizado. Como escritor, como historiador, eu tenho muita coisa ainda para fazer, tenho muita coisa para produzir, para deixar aí, para salvaguardar a memória de Niterói e de todo o estado do Rio. A minha missão ainda está no meio ainda. Eu acho que eu vou publicar muitos trabalhos ainda. Certo. Bom, então esse ano chegaremos certamente ao 124. E ano que vem, mais. Aí eu estou publicando outros. E parabéns, então, por todas essas publicações que sempre tiveram grande repercussão no meio da nossa cultural de nossa cidade. E nós parabenizamos a você, Salvador, por esse belíssimo trabalho, pela sua bela trajetória com essas notáveis obras publicadas. Quantas academias de letras, Salvador, você pertence? Eu pertenço a mais de 10 academias de letras, em Niterói, Maricá, Itaburaí, São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro e em outros municípios. São mais de 10. Mais de 10? Mais de 10. E você poderia lembrar de alguns patronos, nos citar alguns patronos das cadeiras que você ocupa? Sim, eu ocupo a cadeira do Alberto de Oliveira, eu ocupo a cadeira do Alberto Torres, o sociólogo, eu ocupo a cadeira do Stefânio Vanier, eu ocupo a cadeira da professora Stefânia de Carvalho e outras. A Luiz Azevedo. No Senac eu ocupo a cadeira da Luiz Azevedo e, quer dizer, e outros patronos que eu ocupo e que eu tenho sempre escrito sobre eles, né? Eu tenho trabalhos publicados. Realmente são grandes patronos, né? A Luiz Azevedo, autor de várias obras como O Cortiço, O Mulato, Uma Lágrima de Mulher. Alberto Torres, sociólogo de Itaburaí, autor da Organização Nacional e o Problema Nacional Brasileiro. Então, também são patronos dignos de nossos aplausos. Alberto de Oliveira, um poeta parnasiano, né? Que é patrono de várias academias. É verdade. Niterói é patrono da Academia Niteroense, a cadeira número 1 que eu ocupo, e também da Academia Fluminense também, é o patrono da Academia Fluminense de Letras. Senac também é patrono do Senac, Alberto Oliveira. E quantos institutos históricos geográficos você pertence? Eu pertenço mais de 10 institutos também. Mais de 10 institutos? Mais institutos. Você poderia nos lembrar alguns institutos? Eu pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que foi o primeiro que eu entrei, em 1979. Participei da fundação, participei do curso que deu origem ao Instituto Histórico, que é até interessante que o Instituto Histórico de Niterói, quando ele surgiu, Niterói era a única capital do Brasil que não tinha Instituto Histórico. E aí foi feito, durante o quarto centenário de Niterói, a Prefeitura de Niterói criou um curso chamado, o curso era né, tinha um nome diferente, não era um curso de História de Niterói, era para a História de Niterói, esqueci agora o nome. Mas aí nós fizemos esse curso e eu fui convidado pelo Hinaldo, o professor José Hinaldo Alves Alonso, que era professor de Salesiano junto comigo, lá no liceu também, me convidou para fazer o curso. E eu fiz o curso e durante o curso surgiu a ideia de se criar um Instituto Histórico em Niterói. E fui convidado nesse momento para fazer parte da criação do Instituto. Eu achei que eu não devia fazer parte do Instituto porque eu não tinha uma bagagem cultural. Eu estava começando a escrever no Jornal de Maricá, uma coluna Vultos Fluminense,
mas eu achava que não tinha condição. Mas passei a frequentar o Instituto e em 79 aceitei fazer parte como sócio efetivo. E no Instituto Histórico de Niterói foi o primeiro que eu entrei. Depois eu entrei no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Eu fiz parte da fundação do Instituto Histórico de Friburgo, Instituto Histórico de Magé, fiz parte da fundação do Instituto Histórico de São Gonçalo, do Instituto Histórico do Bom Jardim. Eu faço parte do Instituto Histórico de Sergipe, do Instituto da Paraíba, do Santa Catarina, do Acre, de Sorocaba. Então eu pertenço a mais de 10 institutos históricos. Voltando ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, foi idealizado pela professora Thalita de Oliveira Casadeia, foi a que idealizou. Ela que deu a ideia de se criar o Instituto, porque ela já pertencia de Campos, pertencia ao Instituto Histórico de Petrópolis, então ela deu a ideia durante o curso para ser criado em Niterói também o Instituto, já que existia no estado cidades, municípios com Instituto Histórico. Em Niterói, na capital, não tinha um Instituto Histórico. Na época era Instituto Histórico de Niterói. Hoje é Instituto Histórico e Geográfico. Foi criado com o nome Instituto Histórico de Niterói. Em 98 passou a ser Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Aliás, você falou em dois nomes aí que dois grandes historiadores, a Thalita de Oliveira Casadeia e também o nosso querido José Hinaldo Alves Alonso, né? Autores de várias obras também de grande repercussão. Salvador, e os patronos dos institutos? Você pode também citar alguns? Sim. No Instituto Histórico de Niterói, meu patrono é o Luiz Palmier, Dr. Luiz Palmier. No Instituto Histórico de São Gonçalo, meu patrono é o Henrique Pedro Carlos de Borropé Juan, o Visconde de Borropé. Lá em Bom Jardim, o meu patrono é a professora Estefânia de Carvalho, que eu tenho até um trabalho, um livro publicado sobre a professora Estefânia de Carvalho. Estefânia de Carvalho, Vida e Obra. E no Instituto Histórico do Rio de Janeiro, o meu patrono é o Olavo Freire, professor, educador Olavo Freire. E assim eu tenho vários trabalhos nesses institutos históricos feito não só na época da posse, o elogio, como também eu tenho o livro publicado sobre esses patronos. Certo. Você falou também que um dos seus patronos, Luiz Palmier, que deixou também um belo trabalho sobre a história do município de São Gonçalo cinquentenário, né? Seu patrono, Luiz Palmier, que era médico, se não me engano. Médico, que criou uma das suas grandes obras, o hospital lá de São Gonçalo, o Hospital Luiz Palmier, que ele criou, ele fundou na década de 1934. Sim. Salvador, eu queria saber também quais os cargos que você ocupou nessas instituições. Você ocupou alguns cargos? Eu ocupei todos os cargos dentro de uma instituição. Eu fui presidente no Instituto Histórico de Niterói 3 vezes. Fui presidente no Instituto Histórico de São Gonçalo uma vez. Fui presidente na Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências 3 vezes. Fui presidente do CAPEM, Clube de Aposentados e Pensionistas de Niterói. E fui vice-presidente, fui secretário-geral, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diretor bibliotecário. Eu fui diretor de memória, fui conselheiro, presidente do Conselho Fiscal. Então, eu ocupei todos os cargos dentro dessas instituições que eu faço parte. São mais de 20 instituições. Realmente eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, né? E sei de sua atuação, o seu belíssimo trabalho que você realiza nessas instituições. Sempre admirei a luta, o Muito trabalho obrigado. do Salvador Mata e Silva. Quais as instituições que você presidiu? O Instituto O Histórico, Histórico de Niterói, 3 vezes. Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, 3 vezes. O Instituto Histórico de São Gonçalo, uma vez. Fui várias vezes, mas foi como interino. Eu era vice-presidente, aí o presidente se ausentava e eu assumi a presidência. Aí você ocupou a presidência? Várias vezes, a presidência do Instituto Histórico de São Gonçalo. Eu queria saber também, Salvador, porque nós sabemos que você promoveu vários cursos de história.
Eu queria saber quantos você criou ou coordenou? Olha, no Instituto Histórico de São Gonçalo, eu criei 3 cursos de História de São Gonçalo. No MEMOR, que é o Instituto Gonçalense de Memória e Pesquisa e Promoções Culturais, eu criei lá 4 cursos de História de São Gonçalo. E aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, eu criei o curso de História de Niterói e coordenei 12 cursos. Agora, no momento, está já no 16º curso aqui em Niterói. Mas os 12 primeiros eu coordenei. Os 12 primeiros, né? Já estamos no 16º. 16º. Certo. Atualmente tem na presidência a professora Franci Darigo, né? O Instituto Histórico. Você é autor de diversas obras, Salvador. Como já falei anteriormente, é o recordista. Eu queria saber qual e quando será o próximo lançamento. Olha, o próximo lançamento é o meu livro sobre os provedores da Imperial Irmandade São Vicente de Paulo. Esse livro é a 3ª edição. Estava prevista para ser lançado no dia 30 de julho, mas vai ser lançada no início de agosto. Mudei o lançamento. E no dia 11 agora de julho, no dia do meu aniversário, eu estarei lançando um livro de cordel sobre a minha vida, mas que não é de minha autoria, é da autoria do cordelista João Batista Melo. Agora, é um grande cordelista, né? Talvez o maior de Niterói. Assim, nós tivemos aqui o Zé Gamela e atualmente nós temos o João Batista de Melo, que é considerado o melhor cordelista. E o Sebastião Campelo, são os 2 melhores de Niterói. Certo. João Batista e o Sebastião Campelo. Agora, em agosto, também eu devo fazer mais 2 lançamentos. Um em São Gonçalo, com o livro Escritores Gonçalenses, e o outro em Santa Maria Madalena, no dia 24 de agosto, às 19 horas, estarei lançando lá na FLIM, às 19 horas, o livro Madalenenses Adotivos. Certo. Agora, em setembro, eu devo estar lançando um livro lá em Aracaju, em Sergipe, no dia 13 de setembro. Sim. E depois vão surgir outros lançamentos aqui em Niterói e em São Gonçalo. O Madalenenses Adotivo tem parceria, né? Eu com a professora Neuza Feijó. Sim. E lançou comigo o livro Filhos de Santa Maria Madalena. Então, por aqui. Filhos de Santa Maria Madalena. Ela lançou comigo este livro, Filhos de Santa Maria Madalena. Agora nós vamos lançar o livro Madalenenses Adotivos. Sim. Esse aqui nós lançamos há 2 anos atrás, né? 2010, 2011. Agora vamos lançar esse. Ano passado nós lançamos lá Nobreza Madalenense. Nós lançamos lá no passado. Salvador, eu estou sabendo que no próximo dia 11 você estará comemorando, para a alegria de todos nós, seus 70 anos. Grande contribuição prestada. E soube que está previsto algo para esta data. Você pode nos adiantar alguma coisa? Eu estarei no dia 11, às 14 horas, fazendo uma exposição do meu trabalho publicado, meus trabalhos publicados. Aqui, por acaso, aqui na mesa tem 20, mas eu vou levar lá talvez uns 100 nesse dia, das 14 até às 17 horas. Estará exposto lá no Salão Nobre, lá nos Salões Imperiais da Irmandade São Vicente de Paulo, das 14 às 17 horas. Certo. E você já está convidado desde já, e o pessoal aqui da equipe também está convidado para comparecer lá. E é aberto ao público? Aberto ao público, terá lá um coquetelzinho e tal, né? E estarei confraternizando lá com o pessoal, recebendo um abraço, que foi me levar lá um abraço. Então eu gostaria que você repetisse, no dia 11... Dia 11, das 14 às 17 horas. Na Irmandade São Vicente de Paulo, que fica na rua Miguel de Frias, 122, Icaraí, Niterói. Perfeito. Inclusive, você é conselheiro também do eu faço parte do conselho, Paulo, né? Sou do Conselho Deliberativo e sou o secretário do conselho. Bom, já que você... realmente são obras aí importantíssimas que aqui estou vendo.
Você poderia destacar assim? Eu vou destacar alguns. Por exemplo, esse aqui é a história das igrejas e capelas católicas de Niterói. Todas as igrejas católicas de Niterói, são 103 igrejas católicas e capelas de Niterói. É a segunda edição, essa aqui é a segunda edição. Houve uma primeira edição, preto e branco, e essa aqui é a segunda edição. Aqui, a igreja mais antiga de Niterói é a São Lourenço dos Índios, né? Este livro aqui é o livro sobre o jubileu de ouro da Arquidiocese de Niterói, da Diocese de Niterói, né? Da Arquidiocese. Aqui tem um outro livro interessante, Carmen, que são os primeiros 100 anos de Niterói. Como é que Niterói era de 1500 a 1600. O livro A Banda da Além nos primeiros 100 anos. Primeiros 100 anos do município de Niterói. De 1500 a 1600, como é que Niterói era. Aqui tem um livro interessante, que quando a Irmandade fez 150 anos, eu lancei esse livro aqui, os 150 anos da Imperial Irmandade de São Vicente de Paulo. Aqui eu tenho um outro interessante, que é sobre a revolta da cachaça. Uma revolta que teve em Niterói, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que foi também lá em Portugal e Espanha. Teve repercussão em Portugal e Espanha. Foi um movimento que surgiu de São Gonçalo e foi crescendo pelo Brasil afora. Então está aqui a revolta da cachaça, 1660 a 1661. Aqui tem um outro trabalho interessante, que é a história do bonde em Niterói, né? O bonde em Niterói. Esse trabalho foi um trabalho em parceria com a professora Cristina Pontes. Aqui tem um outro trabalho que eu fiz sobre as musas gonçalenses. 80 mulheres importantes de São Gonçalo. Musas gonçalenses. Aqui tem um outro que é em 2 volumes. Esse aqui é o segundo volume. Escolas Municipais de Niterói e seus patronos. Primeiro e segundo volume. Este aqui é o segundo volume. Esse livro é muito interessante também. A história das escolas, dos patronos das escolas municipais de Niterói. Segundo volume esse aqui. Aqui tem um outro aqui que fala sobre a Irmandade de São Vicente, os documentos. Todos os documentos aqui estão aqui nesse livro sobre a Irmandade de São Vicente de Paulo. Eu já lancei, na Irmandade, 11 livros pela Irmandade de São Vicente de Paulo. Aqui tem um, já botei 2, tem outro aqui, que é também da Irmandade de São Vicente de Paulo, que é a vida e a obra do São Vicente de Paulo, o patrono da Irmandade, né? São Vicente de Paulo. Agora, eu tenho outro livro aqui interessante, Carlos, que é esse aqui, ó. Deve mostrar todos. Outro livro interessante, esse aqui. Esse é São Lourenço, onde nasceu Niterói. Então, eu falo sobre o bairro de São Lourenço. É um trabalho que comecei a fazer sobre os bairros de Niterói. Este aqui foi o primeiro livro que fiz de bairro de Niterói. Já fiz São Domingos, estou terminando agora o Santa Rosa, né? E já colaborei com outras pessoas fazendo Cubango, São Francisco, né? Então eu estou elaborando esse trabalho para chegar daqui a uns anos, tá, a história de Niterói. Outra coleção interessante que eu faço é esse aqui, ó. Eu escrevi nobreza gonçalense, nobreza maricaense, nobreza itaboraense, nobreza niteroense e nobreza madalenense. São biografias dos titulares do Império que tiveram uma participação aqui no Niterói, nesse município que eu já fiz também o livro. Nobreza niteroense. E agora, já mostrei, já falei esse aqui, que é filho de Madalena, já falei esse, já falei do Stefânio. Agora esse aqui, ó, quando eu fiz 10 anos de jornalismo, publiquei esse livro aqui. Quando eu fiz 10 anos de jornalismo. 10 anos de jornalismo. Aqui é um livro que eu tenho fazendo uma coleção, publicando os municípios. Olha, eles nasceram em São Gonçalo, depois também tem aqui na mesa gonçalenses adotivos. Com isso eu tenho 100 gonçalenses importantes, 50 que nasceram, 50 que não nasceram, mas que viveram, deram a vida para São Gonçalo.
Assim eu tenho Maricá, eu tenho filho de Maricá, está aqui o filho de Maricá, filho de Itaboraí, né? E esse aqui é o meu livro de poesia, meu livro de trovas. Trovas que te quero trovas. Quer dizer, então, eu tenho trabalhos em educação, eu tenho trabalho em história, eu tenho trabalho com poesia, né? Tenho trabalhos de crônica, né? E... Aliás, eu gostei muito desse trabalho aqui, que você homenageia personalidades importantes aqui da cidade, que passaram aqui, como Alberto Vale, Latura Noeiro, e tantos nomes, Périx Sodré, Vilmar Lassans. Uma homenagem muito bonita prestada. Trovadores sem dúvida alguma, sem dúvida. E esse aqui foi o meu livro mais recente. Lancei agora, na quinta-feira passada, lá na Academia Gonçalense Letras, Artes e Ciências, que é um livro com as biografias dos atuais acadêmicos vivos. São 56 acadêmicos, são 60 cadeiras, mas tem 4 cadeiras vagas. Então, são 56 acadêmicos que eu fiz a biografia aqui neste livro e lancei na quinta-feira passada. Salvador, parabéns por essa grande contribuição. Como é que você vê o atual movimento literário aqui em Niterói? Olha, eu vejo um movimento muito bom, mas já teve anos melhores. Já participei, eu me lembro muito bem que ouvi vários comentários lá no Rio, Maricá, em Itabrão, onde eu ia, fazendo elogio ao movimento literário de Niterói, até dizendo que era o melhor do país. Algumas vezes eu ouvi dizer que era o melhor do país. Perfeito. Agora, pode ser melhorado. Mais apoio das autoridades, né? Com mais apoio da autoridade, colocando um coordenador para coordenar os eventos, porque existem muitos eventos e coincidindo um com o outro, então fica difícil a gente participar desses eventos todos. Perfeito. Considerações finais, Salvador. Eu quero agradecer ao Grupo Mãe de Cultura, na figura do Carlos Mônaco, dizer que foi uma alegria muito grande, um prazer ainda maior estar aqui hoje, mais uma vez participando desse programa, que só vem enriquecer cada vez mais a cultura da nossa querida cidade, do nosso município de Niterói. Carlos Mônaco, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo seu convite e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Como notícias, amanhã, dia 3, na Sala de Cultura Leila Diniz, teremos as comemorações na imprensa oficial dos 2 anos, né, segundo ano, da Sala de Cultura Leila Diniz. Amanhã, às 18 horas, e lá estaremos para abraçar o presidente da imprensa oficial e a todos que lá trabalham. Despeço-me agradecendo a presença do professor Salvador, historiador Salvador Mata e Silva em nosso programa e aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da acadêmica, psicóloga e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Uma presença ilustre na universidade. No dia 27 de maio, o embaixador Celso Amorim, atual ministro do Estado da Defesa, esteve no auditório Florestan Fernandes, no campus do Gragoatá. Amorim palestrou na aula magna do INEST, o Instituto de Estudos Estratégicos da UF. O ministro falou, entre outros temas, por quase 1h30 sobre relações de poder, a questão nuclear e o papel do Brasil na comunidade internacional nos dias de hoje. E para ele, falar desses assuntos para os jovens é ainda mais estimulante. A melhor coisa que tem é o contato com os jovens, né? Porque eles é que mesmo quando não dá tempo de fazer pergunta e resposta, olhando para as caras deles, a gente fica mais inspirado e sabe se está falando coisas que são relevantes para o país, porque o país que interessa é o país deles. O meu já passou. E o país deles é o país para o qual nós estamos trabalhando. Então, saber que há esse interesse todo por temas que às vezes são áridos, como esses temas de relações internacionais e temas estratégicos de defesa, é muito gratificante. Celso Amorim foi ouvido atentamente pelos estudantes que lotaram o auditório. Os alunos gostaram mesmo do que puderam presenciar. Eu acho que o ministro nos brindou com um belíssimo discurso que abordou várias áreas.
Focou um pouco menos na defesa, mas a gente já esperava por isso. Mas mesmo assim foi brilhante e todo esse tipo de discurso incentiva a gente a estudar mais, a melhorar e a levar o nome do INEST para frente. Então foi extremamente motivador. Eu achei que a explanação dele, assim como todos os outros alunos aqui, foi muito profundamente tocante. Eu sou um entusiasta particularmente dele. E acredito que tenha sido algo que os alunos tenham como cartão de visitas do QRI para os iniciantes. E para os que já estão se formando no curso, é o que nos espera, o desafio atual para o Brasil. Quem também esteve presente para compor a mesa de apresentações na abertura do curso foi o reitor da UF, Roberto Salles, que teve a companhia do diretor do INEST, Eurico de Lima Figueiredo, e de Mauro César Rodrigues, ex-ministro da Marinha. É uma satisfação muito grande ver o grande trabalho que vem sendo feito pela UFF neste campo. Espero que cresça cada vez mais, que isso é um dos aspectos de que depende o futuro do nosso país. A fórmula para entender a política mundial e as estratégias de defesa não é clara, mas o ministro deixou um recado para quem ainda pode fazer muito pelo país. O mais importante é você confiar no Brasil e confiar na nossa capacidade de realizar as coisas, não nos deixarmos intimidar por conceitos antiquados que só foram concebidos justamente para cercear o nosso progresso, tanto interno quanto o progresso internacional. Muito obrigado. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje conosco o meu queridíssimo amigo Carlos Gran, engenheiro, advogado, presidente de uma entidade judaica de direitos humanos, como é o nome? Bnei Brit. Bnei Brit. Né? E fala então um pouco para a gente, Carlos, sobre, né, a Bnei Brit. Ok. Beth, a Bnei Brit é uma entidade de direitos humanos que tem 170 anos no mundo. E ela tem sedes no mundo inteiro. E é a única organização de direitos humanos com assento na ONU. No Brasil, essa entidade tem 80 anos de existência. E nós estamos presidente da Bnei Brit no Rio de Janeiro. É uma entidade de direitos humanos que fala muito e defende muito as questões de discriminação. Aliás, nós estamos fazendo umas jornadas de educação, levando essa educação aos professores das escolas públicas do Rio de Janeiro e de Niterói há mais de 8 anos. E essas jornadas têm o objetivo de orientar e mostrar aos professores a maneira como levar aos alunos essa questão da discriminação e também do Holocausto, uma vez que para que essa barbárie jamais possa se repetir. E, aliás, foi muito bom você ter me perguntado isso hoje, porque como mudou a administração da cidade, nós estamos em contato com o professor Henrique, que é o presidente da Fundação de Educação de Niterói, e estamos aguardando a efetivação dessas jornadas novamente esse ano aqui em Niterói, junto aos professores das escolas públicas. Aliás, essa conversa já houve essa primeira conversa com o professor Henrique, e ele ficou muito entusiasmado e com a intenção de levar até essas jornadas para a universidade, o que nos agradou bastante. Quer dizer, trazer aqui para a universidade, já que nós estamos na UF. Exatamente, né? Trazer aqui para a universidade
essas jornadas, o que nos deixou bastante contente. Apenas estamos aguardando a continuação dessas conversas para a efetivação dessas jornadas. E na B'nai B'rith, você já faz, de alguma forma, já realiza essas atividades em outras localidades? Nós fazemos essas jornadas no Rio de Janeiro e em Niterói. Agora, em São Paulo, nós temos também, em Curitiba, em Porto Alegre. Essas jornadas, elas já existem há bastante tempo. Então, sua atuação está bem dinâmica. Não, a minha atuação é focada no Rio de Janeiro. Ah, sim. Certo? Sim, eu estou presidente da B'nai B'rith no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá. Então, a atuação no Rio de Janeiro está bem dinâmica? Está bem dinâmica na cidade do Rio de Janeiro, com todas as escolas públicas do Rio de Janeiro, e aqui em Niterói também, só que agora nós estamos aguardando o desenvolvimento dessas conversas junto com a administração pública municipal. Da participação de vocês, então, no município de Niterói. De Niterói. E por que não em São Gonçalo também, né? Podemos fazer, e seria ótimo, a sua sugestão é ótima. Seria uma proposta maravilhosa. Maravilhosa, gostei da sua ideia. Para que a administração de São Gonçalo possa rever também essa possibilidade. Isso. Estamos abertos para essas conversas e vai ser ótimo. E, de certa forma, o Estado do Rio, os municípios que compõem o Estado do Rio de uma maneira geral. Claro. Seria ótimo. Eu acho que isso só viria a fortalecer cada vez mais o que nós estamos vendo agora, que é toda essa movimentação de consciência, de cidadania. Você falou a palavra certa. A cidadania, ela deve ser ativa. Ela não pode ser passiva e deixar que as coisas aconteçam. E eu fico muito satisfeito de falar, você tocou num ponto que... Sim, mas eu estou te trazendo aqui hoje, porque, acima de tudo, a gente quer te ouvir a respeito do nosso momento atual, não é? Porque você é um ativista da cidadania. Sou. Não é? Você é um cara lutador que vem há muito tempo nessa luta pela cidadania, admiravelmente bem, quer dizer, trabalhando de uma forma extremamente dinâmica, arregaçando as mangas, suando a camisa, isso mesmo. Né? Popularmente dizendo. Há mais de 10 anos, Beth, que eu faço palestras de cidadania nas escolas públicas e em vários outros lugares, e onde eu sou convidado a falar, eu falo sobre a cidadania. E digo sempre e afirmo que a cidadania deve ser ativa e não passiva. E não foi para mim uma surpresa esse movimento popular, e que eu fiquei muito satisfeito. Eu gostaria até que esse movimento já tivesse acontecido há mais tempo, mas nunca é tarde. Sim, e é ótimo que as pessoas venham se manifestar contra a passividade e a morosidade do governo e atender às reivindicações do povo. Pelo menos o que eu venho atualmente pensando é que talvez agora nós tenhamos mesmo uma possibilidade de termos mais bem-estar e saúde. Olha, Beth, como é que você está vendo isso? Eu vejo o seguinte. Eu vou começar a falar um pouco com você. Se eu me estender muito, você me chama a atenção. Qualquer coisa eu Olha só. Vamos colocar um exemplo assim muito simples para que todos possam entender. Você precisa de fazer um serviço na sua casa, que seja um serviço na sua casa, seja ele qual for, não importa. Você vai contratar um profissional ou uma empresa que tenha capacidade para executar o seu serviço. Naturalmente
que esse serviço vai ser colocado para você um orçamento. E você vai ver se aquele orçamento está compatível com o resultado que você deseja. Muito bem, você contrata o profissional e o serviço é feito dentro das condições que você imagina. Entretanto, o serviço não foi bem realizado. Não tem a qualidade que você espera. O que você faz? Você ou vai pedir o seu dinheiro de volta, ou você vai exigir uma multa, ou você vai exigir que o serviço seja refeito na qualidade que você quer, às custas do profissional ou da empresa que você contratou, mas você não vai querer deixar assim. Você vai exigir, nem que for procurando a justiça, mas você vai querer o seu serviço de acordo com o que você quer. Não é verdade isso? Sim, de acordo com a minha expectativa. Muito bem. E agora, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a situação do país é exatamente igual. O povo brasileiro paga em torno de 40% daquilo que produz em impostos. E o que recebe de volta? Nada. Pois é, uma educação que não tem, de baixa qualidade. Ou a questão da saúde, hospitais públicos, falta de médico recebendo mal, os professores recebendo mal, não tem qualidade nem na saúde, nem na educação. Transporte público é um grande problema. As grandes cidades não estão suportando mais o número de veículos. Não é só o número de veículos, mas os ônibus. Então, não tem conforto, a passagem de ônibus é cara, então as pessoas não conseguem. E o deslocamento é muito demorado. O deslocamento é muito demorado, então o sujeito que vai trabalhar, invariavelmente ele demora 4 horas, Sim. 2 horas para se deslocar ao trabalho, 2 horas para voltar, isso em média, tem pessoas que demoram muito mais. Então, sabe, vive para trabalhar e pagar impostos. Então, essas questões e muitas outras, não são só essas questões, não, e muitas outras, mas estou falando daquelas que chocam. Mas então eu te pergunto, você vê a luz no fundo do túnel? Vamos devagar, vou chegar lá, vou te responder, não, mas Beth. você falou que eu podia... Pode cortar. Mas então, olha só, essas questões começaram a incomodar o povo. E aí o povo começou a sair às ruas gritando. Começou com a questão dos 20 centavos, que é óbvio que essas manifestações pouco ou nada tem a ver exatamente com os 20 centavos. Exatamente. Mas é saúde, educação e tudo mais. Um conjunto de situações. Sendo que eu colocaria, encabeçando essas reivindicações, a questão da corrupção. Sim, A corrupção dramática. Ativa e passiva são problemas seríssimos nesse país. E isso envolve a questão política. Quando fala em questão política, você vê que as manifestações, foram manifestações que exigiram a não participação de partidos políticos, porque o próprio povo está cansado de partidos políticos que não convencem e que, de fato, precisa se fazer a reforma política, a reforma fiscal e tantas outras reformas que são necessárias ao bom desenvolvimento do país. E me parece também que o STF nunca chegou a tomar decisões, ou agora, como está fazendo, né, ou as decisões pararem no lugar que estão parando agora, né? Beth. Então, você me perguntou, há luz ao final do túnel?
Olha, eu vejo sim, eu tenho esperança. E a esperança, sempre disse isso, que a esperança é algo que move esse país. E é através dessas manifestações que nós vamos conseguir, de fato, mudar esse país. Agora, não tenho nenhuma ilusão de que as manifestações realizadas agora venham trazer mudanças agora. Não, essas mudanças levam tempo, mas é preciso sim. Mas é necessário iniciar esse processo sem dúvida, de conscientização de que o povo tem poder. O povo tem poder. Eu vou falar em poder, eu vou contar para você algo que aconteceu não muito tempo. Um vereador, não vou dizer o nome porque não importa, um vereador estava comentando que as luzes que iluminam a Lagoa Rodrigo de Freitas estavam acesas durante o dia e havia gasto de energia, jogando energia fora à toa. Então, ele comentando comigo, eu penso que ele não sabia exatamente a minha militância, porque aí eu respondi a ele, mas espera aí, você já tomou providência? Ele falou assim, não, você já ligou para Rio Luz, ele para mim? Eu falei assim, não, você tem o poder, eu não, você é o vereador, eu não sou. Então, o político tem o poder, o político precisa querer fazer e utilizar o seu poder para modificar aquilo que está errado, a competência dele. É um exemplo muito simples, mas a competência dele era essa, ele não tinha que comentar comigo, pelo contrário, ele tinha que comentar comigo que ele tomou providência, mas não tomou. Infelizmente, a grande maioria dos políticos é assim. Tem honrosas exceções, tem nomes maravilhosos que lutam pela educação, que são pessoas íntegras, honestas. Mas é minoria, né? Mas é minoria. Mas você sabe por que é minoria, Beth? Pelo seguinte, porque existe uma cantilena de que a política é suja, que todo político é ladrão, se não é ladrão, vai ser. Essa cantilena ainda diz assim, o quê? Você vai ser político? Ih, não entra nessa, não. Isso daí é sujeira. Pois bem, essa cantilena inibe as pessoas de bem a entrar na política. E é preciso... Mas eu diria para você que a gente vê alguma coisa a mais correndo paralelamente a isso, que é o fato dos partidos, de uma forma geral, né, têm os seus esquemas armados. Beth, não existe partido bom. Não existe partido bom. É aquela coisa do cara que entra e quer fazer certinho, ele começa a sofrer uma pressão, e uma pressão, que o sujeito às vezes é ameaçado até de morte, você vê aí toda hora isso. Olha, Beth, é porque são poucas as pessoas... Olha que complicação. É verdade, mas olha só, se houver... Eu já vi até uma campanha sobre isso e que eu até gostei muito da campanha, votar em candidato que não tem mandato. Então, para renovar, você tem que votar em quem não tem mandato. Eu não sei quem é, às vezes eu estou votando num pior. Mas olha, é melhor você procurar conhecer a pessoa com quem você vai votar e votar bem. E isso é uma diretriz, uma das muitas diretrizes. Você não acha que esse esquema que está aí, de certa forma, ele é um esquema que propicia esse estado de coisas? Ou seja, essa coisa dessa, vamos dizer assim... Já entendi, vou responder a você. Dessa articulação perversa. Vou responder a você. Em torno dos parlamentares. Lamentavelmente, a regra do jogo é essa. Você, infelizmente... Você precisa se filiar a um partido para vir candidato. É outra reivindicação que o povo está querendo, que haja possibilidade do cidadão ser candidato sem partido. Porque já seria ótimo. Aliás, tem um partido que
que prega isso. Quer dizer, é preciso que essa reforma Conheço. política agora seja feita de tal maneira, Isso. não é? Que acabe, de certa forma, com essa manipulação perversa. Exatamente. Que até as pessoas muito bem intencionadas, Exatamente. não é? E Isso. íntegras de caráter, Possam elas ficam entrar. manipuladas por esse E sistemão. possam entrar. Agora, você vê que se muitos dos bons entrarem na política, aí a situação muda, começa a mudar. Porque não adianta reclamar que a política é ruim se você não arregaça as mangas e entre, ou pelo menos ajude aquele que tem competência e qualidade técnica e competência mesmo, e conhecimento do mas país. olha só, o quanto a pra gente tem entrar. visto até agora dessas pessoas em termos delas terem conseguido entrar, de certa forma, num cargo de destaque ou que lhe dê a dimensão de resolver alguma coisa. Não entra, Não. a coisa fica Pois fechada. Não, mas eu não estou falando da pessoa entrar no cargo. Não, eu estou falando, no próprio eu estou partido. falando, no próprio No partido? próprio partido. É complicado. Você é sabe complicado, disso. sei disso, é complicado. E as pessoas, infelizmente, não conhecem a política por dentro. A conhecem por fora. É preciso entrar num partido, seja ele qual for, todos eles invariavelmente você sabe disso, a que mesma o cara coisa. vai lá para a televisão fazer a propaganda eleitoral e aí diz pro outro que está do lado da telinha, para o cidadão, olha, venha para o nosso partido, venha fazer parte do nosso partido, quer dizer, ele seduz o cidadão de toda maneira. Aí o cidadão entra para o partido, chega lá, o cidadão começa a ver que ele é manipulado para cá, ele é manipulado para lá. Não, o cidadão não vê que é manipulado, o cidadão vê que existe manipulações, ele se deixa ser manipulado se quiser. E ele aí não é diferente. tem como furar aquilo, como ele não tem voz, ele não tem... Tem. Ele chega lá. Ele chega lá. É complicado, é difícil. Ele sozinho é difícil. Mas muitas pessoas podem mudar. E nós precisamos fazer, sim, uma reforma política muito profunda. Essa reforma é necessária. Uma reforma profunda. Agora, fala-se em plebiscito. Você, ali fora, me perguntou a respeito do plebiscito ou do referendo popular. Bom, plebiscito, da maneira como está sendo colocado, na minha visão, é pernicioso. Porque a reforma envolve tantas questões técnicas que, para um plebiscito, chegar a colocar sim ou não, você quer esta posição ou aquela, voto distrital, voto misto ou voto por lista. São muitas variáveis, São né? muitas variáveis. Dentro do voto distrital, você tem uma certa modo de trabalhar, do voto em lista é outro. São muitas questões, Beth, que não pode ser colocada para o povo de uma maneira geral, que não tem conhecimento desses meandros. A reforma política, ela deve ser discutida com a sociedade através de muita conversa, através de muitas explicações, para que o povo possa tomar conhecimento e depois referendar ou não o que o Congresso decidir. O resultado aí desse plebiscito. Então, o referendo, sim, plebiscito, não. E mais, um plebiscito, para ser resolvido agora, seria caríssimo. Um referendo popular, junto com as eleições do ano que vem, não vai custar nada. E o país está precisando de verbas para colocar na educação, para colocar nos transportes, para colocar na saúde, e não é gastar um dinheiro onde não precisa gastar. E, pelo contrário, o momento agora é de informação. A classe política precisa informar ao povo como é que funciona e deve funcionar melhor a política.
Mas você não acha que, de certa forma, também, o governo, de uma maneira geral, né, e a presidente Dilma, quer dizer, eu acho que pegou o governo federal, de certa forma, tão despreparado para isso, foi uma surpresa, acho que tão grande para os parlamentares, que está todo mundo sem saber nem o que fazer. Pois é, daí, né, a importância... E quais as propostas a serem aí priorizadas. Daí a importância da manifestação pública. Exatamente. Agora, é óbvio que em toda manifestação pública, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, haverão sempre os aproveitadores de plantão, aqueles políticos de plantão que querem tomar uma carona, existe os arruaceiros. Isso a gente tem visto muito. Mas isso faz parte. Mas isso faz parte, mas de qualquer forma... A manifestação é justa, a grande maioria está fazendo, sim, o seu papel de cidadão, cumprindo e exercendo a cidadania de forma ativa, e eu estou muito contente que isso esteja acontecendo. É bom para o país. Estamos com 2 minutos para a gente fechar, e eu não quero que você deixe de responder a pergunta que eu fiz lá no início, que é o seguinte... Você vê luz no fundo do túnel? Vejo, sim. Tenho esperança que esse país vai mudar. Eu sei que não vai mudar de um dia para o outro, mas tenho esperança, sim, sempre tive, que esse país vai mudar. Esse país vai ser o país como a gente gostaria que fosse para nós, mas tenho certeza que vai ser muito melhor para os nossos filhos e netos. Muito bom. Ainda tem 1 minutinho para você dar a sua mensagem final para os nossos telespectadores. A minha mensagem para os telespectadores é que continuem exercendo a cidadania de forma ativa. Se reunir numa mesa de bar e reclamando, e só reclamar, e depois ir para casa, isso chama cidadania passiva. Cidadania deve ser ativa, como está sendo feito, e eu estou muito contente que o povo vem se manifestando. Gente, chegamos no finalzinho do nosso programa, e aqui fica o meu beijo e até o próximo programa.